Querido ouvinte, estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Visão Espírita. O tema que estou abordando hoje é o temor da morte. No primeiro bloco, falei, a partir dos estudos da obra O Céu e o Inferno, principalmente de Allan Kardec, sobre fatores sociais, sociológicos, na realidade, antropológicos, religiosos, que nos fazem temer a morte. E lembrando que um dos princípios, ou o princípio desse temor, é colocado pela providência divina através do instinto de conservação. E justamente o instinto de conservação da vida é que nos faz defender a vida de todo jeito, é que nos faz buscar nos defender, nos alimentar, né? Ter a nossa jornada de se autoproteger para que a gente possa se perpetuar enquanto espécie. Todos os seres vivos têm esse instinto de conservação, mas no homem que tem dotado de razão, de inteligência, nós construímos, né? Se a gente for lembrar aqui da nossa história, do que a gente vive hoje, tudo que a gente constrói praticamente é para o nosso conforto e para a nossa proteção. Então aí está o instinto da vida, instinto de proteger a vida. E aí esse instinto ele é trabalhado com algumas teorias sociológicas, religiosas, antropológicas no decorrer da história humana e vão fortalecendo até criar um temor. Então esse temor já não é legal, já não é algo equilibrado, porque aí a gente passa também a viver a vida, viver o dia a dia, temendo demais a morte, achando que é o fim. E aí a doutrina espírita justamente vem nos demonstrar que nós somos uma constituição tripla: corpo, perispírito, espírito. O espírito é o ser, é o eu verdadeiro, é o princípio inteligente, é a centelha divina. O espírito comanda o perispírito, que é o corpo espiritual, que comanda o corpo material. Aí essa ligação do perispírito com o corpo ocorre através do princípio vital. Dessa constituição tripla, quando há o fenômeno da morte, que é a morte do corpo orgânico, somente um dos elementos ficam para trás. Nós continuamos a existir, agora com uma definição diferente, com energia diferente, com uma vibração diferente, em uma dimensão diferente, podemos assim dizer. Então morre o corpo, agora o eu verdadeiro continua vivo. E o perispírito ele carrega a todas as informações que a gente adquiriu aqui na nossa jornada, emoções, sentimentos, memórias de tudo que a gente fez, deixou de fazer, que fez de certo, que fez de errado. Tudo isso a gente leva, os valores morais, as conquistas intelectuais. Por isso, o nosso foco aqui na nossa jornada na Terra, apesar de estarmos aqui vivendo a matéria, deve ser conquistas espirituais. A matéria é secundário. Não vamos desdenhar da matéria, não querer o conforto, não querer conquistar bens materiais, não é isso. Mas não devemos valorizar demais a matéria, devemos entender que somos espíritos imortais. E esse entendimento e viver isso é muito importante no fenômeno da morte, como eu estarei falando daqui a pouquinho. Então, na obra O Céu e o Inferno, Kardec, em um subcapítulo chamado Código Penal da Vida Futura, o que é esse Código Penal? Kardec, através de estudos com bases rígidas da ciência, pois era um cientista, ele investigando situações de morte, situações de irmãos no mundo espiritual, conversando através da mediunidade de pessoas ao seu redor com os irmãos no mundo espiritual, ele foi descrevendo diversas situações e aí percebeu que existe uma organização divina, pois as leis divinas são perfeitas e a justiça divina é perfeita, que existe um código penal da vida futura no sentido da justiça divina agir no pós-morte, não com aquela ideia equivocada, com todo respeito a quem acredita, de céu e de inferno. Na realidade, o céu e o inferno ele está na nossa mente, aqui encarnado e continua desencarnado. Por isso, Kardec diz que nós tememos a morte por ter medo da dor, né? A gente teme sentir dor. Muita gente pergunta, será o que é que ocorre naquele fenômeno no instante final, no instante da morte, eu vou sentir dor, eu vou desaparecer, para onde eu vou? A gente teme o desconhecido, né? Aquela ideia de destruição, como se a nossa vida fosse somente o corpo.
a ideia da transição também para um outro lugar que a gente não conhece, muitas vezes a consciência pesada, ele não ter perdoado, não ter pedido perdão. Então, são vários fatores morais também que a gente pode trabalhar agora, né, que nos fazem temer a morte. E quando eu digo temer a morte, não é no sentido de que a gente deve ter coragem de morrer. Não é esse extremo também, nem é buscar a morte, pois é contrário às leis divinas. Não é isso que está sendo colocado. É que a gente viva de forma equilibrada, mas sabendo que a morte é um fenômeno natural e também por ser natural, por ser algo que a gente sabe que vai ocorrer, nós estejamos preparados para esse fenômeno, porque ninguém sabe a hora que vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser em poucos minutos, pode ser em anos. E aí a gente deve estar preparado para evitar consequências negativas para nós mesmos no mundo espiritual. Pois Kardec nos ensina nessa obra O Céu e o Inferno, que mais uma vez fica aqui a sugestão para quem quiser continuar estudando esse tema, fazer a leitura. O nosso codificador diz que a situação do espírito, né, a nossa situação, podemos assim imaginar, no mundo espiritual, não é outra senão a que a gente está construindo agora. Então, nesse momento, aqui encarnado, as nossas atitudes e ações já estão também provocando consequências lá na frente, no nosso futuro aqui encarnado, no nosso futuro pós-morte também e no nosso futuro em outras reencarnações. Então, tudo que vai ocorrer conosco no pós-morte vai ser consequência do que a gente está fazendo aqui. Deste modo, se a gente faz o bem, logicamente, tenha consciência tranquila, vamos esperar resultados bons. Não tem por que temer esse momento. Mas se a gente faz coisa errada, se a gente mente, se a gente esconde muita coisa de si mesmo e do outro, aí a gente tem a consciência pesada e vamos, né, ter que se reequilibrar muitas vezes através da dor, do sofrimento, do arrependimento no mundo espiritual. Porque não há, como se imagina, como se fala assim, até em filmes, narra-se na história humana, não é Deus que vai estar nos julgando no mundo espiritual. Esse julgamento é feito, inclusive, já aqui encarnado, pela nossa consciência, porque é na nossa consciência que estão gravadas as leis divinas. E quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente se enxerga enquanto espírito, mais a gente entende essas leis divinas agindo na nossa vida. E com o fenômeno da morte, quando o espírito realmente, né, se separa do corpo, quando realmente desencarna, ele passa a ter uma liberdade maior de pensamento, de ideias, de inteligência, e aí a consciência começa, aí a gente começa a fazer uma análise de tudo que viveu, tudo que fez de certo, tudo que fez de errado, e aí esse julgamento é a própria consciência quem faz. E muitas vezes a gente vai chorar, vai se arrepender, vai ficar, né, com dor na consciência, como se diz, porque a gente se equivocou, se errou, porque nós erramos, não aproveitamos as oportunidades que a vida tem nos dado. Por isso, né, tem uma conclusão que Kardec coloca nessa obra também, que tal vida, tal morte. A gente vai viver no mundo espiritual o que a gente está plantando aqui na nossa vida material. E aí o irmão continua. Um dos fatores que mais nos faz temer a morte é justamente o materialismo e o apego. Quem acha que toda a felicidade, que tudo na vida é a matéria, é o corpo, por exemplo, são os objetos que a gente tem, é a riqueza material, é o poder. Uma pessoa que pensa assim, que nunca parou para pensar em algo pós-corpo, pós-matéria, ou além da matéria, quer dizer, o materialista extremo, para ele morreu, acabou, então tem muito medo de deixar os bens, de deixar o corpo, de deixar tudo que ele acha que é a vida verdadeira. Então nós devemos trabalhar aqui na nossa jornada o desapego e devemos trabalhar a espiritualidade em nós, nos enxergando como um ser para além da matéria. Relembrando aquela formação tripla que nós somos hoje. O espírito é quem comanda o corpo, anima o corpo, não é o contrário. Então, nós não somos esse corpo, essa personalidade aqui do corpo, nós somos um espírito imortal. E nessa obra, O Céu e o Inferno, Kardec ele demonstra através de estudos, né, que tanto maior é o sofrimento no pós-morte, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. E esse desprendimento da matéria está ligado ao materialismo.
E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um trechinho que nos ensina que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Não quer dizer que a gente não queira conquistar bens aqui na Terra, não queira uma vida confortável, não deva cuidar do corpo, não é nesse sentido extremo. Mas se a gente valoriza demais, dedica todo o nosso tempo somente à matéria, se a gente faz tudo pela vida material e de repente a gente é levado ao mundo espiritual pelo fenômeno da morte, então a gente acaba não se preparando, a gente acaba tomando um grande susto e fica realmente desequilibrado. A gente nunca se preparou para esse fenômeno, então a importância se a gente vive demais somente pelos bens terrenos, que aqui ficam, a gente vai ter dificuldade no momento da morte. Por isso o tema temor da morte não é só no sentido de ter medo ou coragem de morrer, é no sentido da gente entender e se preparar no dia a dia, nas nossas ações, para esse momento que vai chegar para todos, né? A única certeza que a gente tem aqui na nossa jornada na Terra é que um dia vamos voltar ao mundo espiritual através da morte. Mas lembrando, é um fenômeno natural que a gente deve encarar com naturalidade, até sendo redundante, e morrer não é o fim. Nós temos toda uma vida futura no mundo espiritual, nós temos outras reencarnações ainda. Em um outro programa a gente pode falar sobre a vida no mundo espiritual, não dá tempo para abordar hoje. Mas nós temos muita coisa boa para viver. Aqueles seres que foram antes de nós, entes queridos, amigos, parentes, esses irmãos e irmãs, a gente vai ter possibilidade de reencontrar no mundo espiritual. Não quero dizer que a gente morre e rapidamente vai encontrar, não é assim. Pois existe todo um trabalho, né? Como eu falei anteriormente, da própria consciência, do desprendimento, do desencarne de verdade. Mas um dia a gente vai se reencontrar. E quem sabe, se a gente tiver o merecimento, se a gente estiver construindo agora em condições muito boas. E no terceiro e último bloco, que a gente vai ter daqui a pouquinho, justamente vamos falar dessa esperança, dessa consolação, né, do pós-morte, justamente ensinada por Jesus, que venceu a morte. Ele veio nos dar o exemplo de que a morte não é o fim, pois após o fenômeno da sua crucificação, da morte do corpo físico, ele reaparece entre nós como o Espírito materializado, demonstrando que morre o corpo, o Espírito continua vivo. Vamos agora ouvir a nossa segunda música do programa de hoje, é o nosso segundo momento de propaganda dos patrocinadores do programa, e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco.